Vamos aí para a primeira questão. A questão do Eric, acertou 22, passou. Graças a Deus. Ali. Primeira questão fala assim, pessoal. Sobre o elemento básico da direção defensiva, previsão, marca alternativa incorreta. Olha só o primeiro detalhe. O primeiro detalhe é o quê? O primeiro detalhe é que ele quer saber é sobre previsão. O segundo detalhe, pessoal, é que ele quer a incorreta. E a incorreta, o condutor não precisa estar atento às condições do tempo para prever uma situação de risco. Né? Então, o que a gente tem, essa aqui é a alternativa incorreta. Vamos para a questão número 2. Ó, a mesma que caiu no nosso simulado, ó. Mapas rodoviários, né? A mesma que caiu no nosso simulado ali. Mapas rodoviários facilitam a circulação de regiões desconhecidas. Você deve estudar o mapa rodoviário antecipadamente planejando o trajeto a ser percorrido, o mesmo que caiu no nosso simulado, pessoal. Olha só. Questão de número 3. A distância de reação. A distância de reação é aquela que termina com freio. Sempre. Sempre vai terminar com freio. Então, eu leio a primeira resposta. O espaço percorrido em que um condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o pé do freio. É ela. Pronto. Resolveu o problema ali, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem aí a letra A. Então, para a próxima. Questão número 4 ali, pessoal. Em condição de chuva intensa, diminuição de visibilidade, recomenda-se ao condutor de um veículo automotor, dentre dos princípios que norteiam a direção defensiva, usar a luz. Bom, em caso de chuva intensa, você não vai usar a luz alta. Por que não? Porque a luz alta, você vai ofuscar a visão dos outros. Então, você tem que usar a luz baixa. Então, olha só. Usar a luz baixa do farol e trafegar em velocidade reduzida para que não aconteça nenhum acidente. Pronto, a gente tem a número 4. Questão número 5. Um dos tipos de acidente que faz mais número de vítimas de atropelamento e mais atingidos são as crianças e idosos, portadores de necessidades especiais ali. Letra A. É a maior que a gente tem aí. Número 6. Olha só, pessoal. Na situação do estrada abaixo, relativo a uma rodovia, um condutor deve saber que a ultrapassagem. É ultrapassagem para onde? Olha só na letra A. Proibida nos dois sentidos. Não pode, né? A gente sabe que é permitida de B para A. Ó, tá vendo? De B para A a gente consegue ali. Já consegue fazer ali a ultrapassagem. Mas ao contrário, não, né? Ao contrário, já não dá mais para fazer ali a ultrapassagem. Mas de B para A, dá sim para fazer a ultrapassagem ali. Então, por isso nós temos a letra B, ó, permitida apenas no sentido de B para A aí. Ok? Vamos para mais uma, essa é número 6. A gente vai aí para o número 7 ali. A placa E aí, na área sinalizada, o condutor poderá estacionar o veículo. Então, o local onde o condutor pode estacionar o veículo aí. Questão número 8. Placa. Feira típica. A gente anotou isso aqui, cai também. Número 9. A sinalização que prevalece no trânsito é representada por gesto da autoridade. Então, significa o quê? Significa que o agente de trânsito, pessoal, ele tem autoridade máxima aí. Então, nós temos aí a letra A, gesto da autoridade de trânsito ali. Número 9.
número 10 ali. Pela sequência, identifica a sinalização abaixo. Então, eu falei para você desde o primeiro dia de aula, precisa sim você estudar placas. Essa placa aqui é vire à direita, né? E a outra é proibido o trânsito de pedestres. Ali você tem na letra D a sequência correta das placas ali. Número 11, a gente tem a seguinte questão, olha, deixar de reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança no trânsito da velocidade da escola resulta em. Olha só, pessoal, toda vez que cai sobre infração de multa, qual é a letra que eu ensinei vocês a marcar? Letra A. Pessoal, isso aqui não era mais para você estar errando, né? Lembra que o professor ensinou desde o início lá, o professor ensinou para vocês. Toda vez que cai sobre multa, é na letra A. Se você já tiver assistido os meus vídeos lá no YouTube, você vai lembrar sobre essa dica que o professor dá. Toda vez que cai a questão sobre multa na tua prova, que não seja de pontuação, é a letra A. Nesse caso aqui, ele te pede uma existência de uma passagem nível com barreira, olha. Uma passagem nível com barreira. Com barreira, a gente tem a letra B. Essa é de nível com barreira, significa que ele não decorou essa placa. Número 14. Os semáforos para controle de passagem de veículos são usadas as cores do seguinte significado: amarelo, atenção, vermelho, pare, verde, siga. A mesma que tem no simulado de vocês, letra A. Questão número 15, quando a condução de motocicletas, considere conduzir motocicletas sem usar o capacete de segurança de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN é infração de trânsito. O que ele quer aqui, pessoal? Ele quer saber qual que é a frase correta. Então, conduzir motocicleta sem usar capacete de segurança de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN é uma infração? Claro que é. Conduzir motocicleta com os faróis apagados durante o dia não constitui infração de trânsito? Claro que constitui. Então, essa frase está errada. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos constitui infração de trânsito? Constitui. Isso aqui está certo. Então, a resposta correta é só número 1 e a número 3 ali. Letra B de bola. Entendeu, pessoal? O que ele quer aqui? A frase. Você tem que ler, quando ele cai assim, ó, com esse negócio de 1, 2, 3, ele quer que você fale para ele qual é a frase correta. A frase correta aqui só era 1 e a 3, a 2 não ali. Questão de número 16. Placa de estância hidromineral. É só decorar, eu dei as plaquinhas para vocês. 17. As marcas utilizadas para reduzir ponto de conflito de circulação dos veículos entre o fluxo de tráfego de uma via são chamadas marcas de canalização. Professor, como é que é o nome? Como é que é essas marcas que eu não lembro mais? Olha só, pessoal. Essas marcas elas são assim, ó. A gente estudou elas. Nós vimos ela. As únicas marcas que caem na nossa prova são elas. São bem assim, ó, marcas de canalização. São aquelas marcas que ficam no chão, tá? Elas são todas assim, olha. São as marcas de canalização ali. Ok? (18) Indica a placa de regulamentação que significa peso máximo por eixo. Peso máximo por eixo é a letra B. 19. Os veículos destinados ao atendimento de emergência, como bombeiros, polícia, ambulância, etc., têm prioridade quando? Isso aqui cai no nosso simulado. Quando em serviço de urgência, olha. Tá vendo? O mesmo do simulado. 20. A velocidade máxima percorrida em via de trânsito rápido, quando não sinalizada, é de 80, né?
Então, a máxima de trânsito rápido ali, 80 km por hora. Questão de número 21 ali. As vias consideradas rurais em relação a qualquer outras são as estradas. As estradas são as vias rurais ali. Questão de número 22. Professor, Olha aqui. Oi? Sim. qual a diferença entre via... É via e estrada? Ah, hoje que eu estava vendo isso, já esqueci o nome do outro. Via e pista? Isso, via e pista. Ok. Tá, vamos lá. Olha, quando ele fala sobre via, ele se refere... Vamos pegar a nossa BR. Vamos pegar o exemplo da nossa BR. A nossa BR, ela tem duas pistas. Uma que vai e uma que vem. Quando ele fala de via, ele está falando das duas, ó. Inclusive do acostamento. O acostamento faz parte da via. Então, é tudo. Via é tudo. Quando ele fala de pista, ele fala só de um lado. Aqui a gente tem uma pista, aqui a gente tem duas pistas. E ele todo, professor, ele todo é uma via. Você entendeu? Então, olha só, às vezes ele fala bem assim para você, ó, que é uma via de pista dupla. Quando ele fala que é uma via de pista dupla, é porque veículo vai e veículo vem. Tá? Uma via de pista dupla. Veículo vai e veículo vem. Quando ele fala que é uma via de pista única, veículo só vai. Via, entendeu? Via de pista única, ele só vai. Quando ele fala de pista dupla, é porque ele vai e vem. Quando ele fala de pista, aí é diferente. Por exemplo, uma pista única. O que é uma pista única? Significa que aqui no meio dessa rodovia, ó, a linha ela é contínua. E eu não posso ultrapassar. Quando a linha ela é contínua e eu não posso ultrapassar, significa que aqui eu tenho uma pista única. E do outro lado, professor? Do outro lado tem uma segunda pista única. Então, eu tenho duas pistas únicas aqui em uma via de pista dupla. Você entendeu ou não? Confundiu? Então, olha, a via é tudo. Entendi. Entendeu? A pista é só um lado. Então, a pista só vai ser pista quando a linha do meio for reta. Isso. Quando for única. Assim, pista única. É porque no meio ela é reta. Dupla. Ah, aí eu corto essas aqui, ó, essas duas, e deixo só uma seccionada. Aí chama dupla. Por quê? Porque eu tanto posso ultrapassar para lá como retornar para cá de novo. Eu posso ir por dois lados. Quando eu posso ir por dois lados, aí ela chama dupla. Quando é proibido, que aqui no meio é uma linha só, aí eu chamo de única. Ah, tá, entendi. Então, quando pode passar para o outro lado, vai ser pista do mesmo jeito. Isso, vai ser pista do Não mesmo vai ser jeito. Só que aí ela é dupla, né? Aí a gente chama ela de dupla. Uhum, entendi. Entendeu? Aí quando Ô, não pode... professor. Oi? A minha internet tinha caído, eu entrei no meio do raciocínio e eu fiquei tudo confusa. Tá. O que eu estou explicando aqui para a colega é o seguinte, olha. O que é pista, o que é via? Via é quando você tem toda ela. Exemplo, a nossa rodovia. A nossa rodovia, pessoal, de Cacoal, tem duas pistas. Um lado e outro lado. Tá? Se eu pegar as duas juntas, que é um conjunto de pista, eu chamo ela de via. Então, esse conjunto aqui, eu chamo ela de via. Quando eu pego só um lado, exemplo, só esse lado de cá, só essa número 1, eu chamo ele de pista. Só o lado. E o outro, professor, o outro lado? O outro é chamado também de pista. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas pistas dentro de uma via. Tá? Duas pistas dentro de uma via.
Se essa via, pessoal, essa linha que está aqui no meio for contínua, eu tenho uma pista única. Por que única, professor? Porque eu só vou e não posso ultrapassar para lá nem retornar de novo. Porém, se essa minha pista for assim, ó, seccionada, então ela vai virar dupla. Por que dupla, professor? Porque o tanto faz, eu posso fazer ultrapassagem daqui para lá, como quem está de lá para cá pode fazer daqui para cá de novo. Por isso que ela vira dupla. Mais ou menos, entendeu? Não entendeu? Olha só. Tem uma questão na prova lá que falava a mesma coisa dessa, só que falava que estava em cima de uma ponte. E aí se podia ou não atravessar. Aí tem a ver alguma coisa na ponte? Tem. Se ele falar assim, ó, que é uma ponte. Deixa eu colocar aqui maior. Se ele falar que é uma ponte e essa ponte for de pista dupla, você pode ultrapassar. Mas se falar que essa ponte é de pista única, então é proibido ultrapassar. Você entendeu? Se a ponte for de pista única, proibido. Se ela for de pista dupla, ela pode. Mas aí, diferente, na verdade, tipo, se é ponte ou não, a pista única você não pode ultrapassar. É isso, só que o Detran... Então, no final das contas, é só a ponte, não muda nada. Não fez de conta nenhuma. A ponte é só para sacanear. Ah, então beleza. Beleza? Olha só, pessoal, essa próxima questão aqui, ó. Quando não estiverem sinalizadas a velocidade máxima permitida nas vias, olha, ele quer a primeira, ele quer na sequência, ó, a coletora. A coletora é 40. A segunda ele quer local, 30. A terceira ele quer arterial, 60. Então, ele quer na sequência ali. Coletora 40, local 30, arterial 60. Eu tenho a letra A, 40, 30 e 60 ali. Tá vendo? Ele pediu aqui a sequência das vias ali. Questão de número 23. Os cones utilizados nas canalizações de trânsito possuem as cores, bom, branca e laranja, né? Esses são os cones oficiais, pessoal. Mas existe cones também amarelo e preto. Ok? E aí, professor? Eu marco o que na minha prova? Você vai marcar laranja e branco. Por que laranja e branco, pessoal? Porque laranja é a cor oficial do cone e branco. Então, as cores oficiais do cone são branco e laranja ali. Questão de número 24, mecânica básica. Aqui foi onde eu ensinei a chutar para vocês. Ou você chuta na letra A, ou você chuta na maior. Nesse caso aqui era a letra A, ó, fornecer corrente elétrica. Por quê, professor? Porque a bateria, a função da bateria é armazenar e fornecer corrente elétrica. Letra A ali. 25. Essa aqui era a letra B. Eu ia chutar na letra A, né? Eu, como professor. Ao fazer a verificação do sistema de luzes de veículo, o proprietário notou que quando a luz acionava... Mas essa aqui, pessoal, cai muito no ACFC-ROM. Se cair no teu ACFC-ROM e você viu, você marca aí a letra B. E se cair na tua prova, referente à lâmpada, tu já vai saber que é a letra B de bola ali, não vai mais errar. É tipo figurinha repetida? Bem assim. Essa aqui é sobre meio ambiente. Quando vem essas questões aqui, ó, você tem que ler com calma. Porque observa, pessoal, que está bem no final das questões. Ó. Nessa situação aqui, tu já marcou quase tudo, só falta 4. Então, tu está tranquilo. É só ler para ver qual que é a frase correta que tem aí. Olha, a poluição atmosférica dos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, e não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículo, afirma-se que, vamos lá, a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxi e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente. Sim.
Pode ser. O item 2, o diesel é menos poluente que a gasolina. Não. A gente sabe que o diesel é mais poluente, então esse item 2 está errado aqui. E o item 3 fala que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluente da gasolina pelo álcool são semelhantes, quando eles estão bem regulados, eles são semelhantes ali. Então, por isso que eu tenho aí, pessoal, letra C, 1 e 3, a resposta correta aí sobre... Ué, professor, não é aquele nome esquisito lá da gasolina, que é o mais perigoso, parece, você falou, não? Isso, é o monóxido de carbono, é isso mesmo. Mas quando os veículos estão bem regulados... Ele é o mais poluente. Ele é, mas olha só, quando o veículo está bem regulado, ali existe o catalisador. Lembra que reduz 90 e poucos % lá desses gases aqui. Então, quando eles estão bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes ali, quando está bem regulado, né? Por quê? Porque o catalisador, ele reduz esses gases ali. Não porque a gasolina e o álcool têm o mesmo, mas porque ele reduz. Um exemplo aí é o carro a flex. Lembra do carro a flex, que é álcool e gasolina? Para que criaram o veículo a flex? Para que possa reduzir a emissão de poluentes também. Por isso que criaram o carro a flex aí. Vamos para a próxima, 27. Pessoal, você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia uma situação. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados, porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma pista única. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que, quando já havia vencido a segunda fila, os veículos é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas, por sorte, só teve pequenos arranhões. Diante da situação apresentada, é correto afirmar que o desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. Por quê? Porque se ela estava passando, né, ali, os carros deveriam prestar mais atenção, ainda mais que era uma senhora de idade. Então, desrespeito às normas, ou a pedestre que estava no local errado e tentou burlar a lei ali. Aí o que acontece? Causa de acidente de trânsito também. Então a gente tem a letra A. Questão de número 28, primeiros socorros. E vamos aprender isso aqui, pessoal. Olha, cuidado com essas palavras aqui, ó. É sério. Essas palavras aqui te tiram fora, ó. São situações de emergências que interferem nas funções vitais. Professor, o que é função vital? A gente aprendeu. Temperatura, pulso, respiração. Essas 3. Falta de circulação vai aonde? Vai no pulso, ó. Pulso. O que é pulso? Latejar provocado pela contração do coração. Hemorragia grave. Hemorragia grave faz parte de primeiros socorros? Faz. E de função vital? Claro, pessoal, porque está jogando sangue para fora, hemorragia grave. Falta de respiração, está aqui, ó. Exceto o quê, pessoal? Fratura. Fratura não é um sinal vital. Fratura são o segundo termo que você faz. Quando a pessoa já está bem, quando ela está respirando, aí você vai ver se ela tem alguma coisa quebrada, que é o segundo item que vocês fazem ali, fratura fechada de braço ali. Questão número 29. Duas pessoas... Né? Se a pessoa não estiver respirando, não adianta arrumar o braço. Né? É assim, Gabriel, certinho. 2 pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando a massagem cardíaca e respiratória em um acidentado, que está deitado na calçada. Ao redor deles existe um grupo de leigos palpitando sobre o procedimento e familiares, chorando. O motorista que deseja ajudar deve verificar se alguém chamou o resgate e afastou os curiosos. Pronto. Se você ler as outras, você vai ver que não tem nexo, olha só. Acalmar o familiar e providenciar um colchonete. Onde é que tu vai achar um colchonete? Evitar a corrente de ar, solicitando que as pessoas para rodearem o socorrista do acidente, ficar rodeando eles ali, para fechar a corrente, para ele não respirar. Criticar o socorrista que está realizando no momento
a respiração artificial com as narinas do acidentado tampado. Ah, tampou o nariz dele, não era para ter tampado, né? Então está criticando, está errado também. Então, verificar e afastar os curiosos ali. Questão número 29. Já foi, né? Vamos para 30 para fechar. 30. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna, aí eu falei para vocês, pessoal, anota aí. Aonde está escrito coluna vertebral, anota para mim. Paralisia nos membros, lá no teu livro. Eu pedi para vocês destacar aquilo para vocês anotarem, porque cai, pessoal. Toda vez que está com fratura na região da coluna, no automático, paralisia nos membros. E aí você já vem e já marca a letra C ali. Beleza, acertou aí. Acertou 22 questões ali. A próxima, deixa eu ver quem é. Natalícia, mas eu quero mostrar outra para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, da Tainara, né? Depois eu mostro a Natalícia. A Tainara, pessoal, acertou 18. Apenas 18 questões ali. Reprovou, pessoal? Reprovou, né? Vamos ver se está difícil? Vamos ver se está difícil. Primeira questão, pessoal. Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi o quê, pessoal? Caiu no teu simulado. Responde essa daí para mim, vocês. Quando pela má conservação. Negligência. Isso, garoto, foi negligência. Isso mesmo, ó. Foi negligente. Letra B de bola. Toda vez que cair na tua prova, perguntando sobre algum problema no veículo e qual é o motivo, negligência aí. Professor, perdão, rapidinho. Aquele Em negócio lá perícia que o quê? caiu. Peraí, pessoal, vamos lá. Imperícia se você tá com sono, entendeu? Coisas que é do motorista. Aí Não, imperícia. Lucas, vamos lá. Imperícia é quando você não sabe fazer a coisa. Não confunde com condição adversa do motorista. Ah, é entendeu? isso mesmo, verdade. Isso. Beleza, só para não confundir ali. Tá. Professor, aquele negócio que caiu de condição adversa, que na prova lá do simulado que a gente fez, que estava de peso. O que é o peso? Eu não marquei pelo motivo do peso. Tá, deixa eu voltar aqui de novo, então. 14, deixa eu só interromper aqui. Agora foi. Eu escutei aqui. Vamos lá, então, pessoal, olha, essa questão aqui. Um condutor, ao estacionar seu veículo às 22 horas, por um período de permanência de aproximadamente de 2 horas, em uma via sinalizada com a placa representada abaixo. Aí você tem que ler a placa embaixo. A placa embaixo é permitido estacionar, mas é obrigatório o uso do cartão. Quando? Só das 7 às 18. Proibida nas faixas amarelas. Então, só é obrigatório esse tal desse cartão, pessoal, nos dias úteis. Dias úteis, você sabe, é de segunda a sexta, das 7 às 18. E ele está estacionado, ó, 22. Você entendeu? Então, ele está, tanto faz. Ele não precisa do cartão. Então, letra A, deverá preencher o cartão? Não, porque está estacionado 22, não faz diferença. Estará em situação regular? Claro que vai estar. Ele está estacionado às 22, não vai fazer diferença. Tranquilo ali, né? É só um erro, vacilo que você dá, você acaba ali errando. 16 ali, ó. Isso Se aqui fosse não... no horário normal, o restante das questões lá, das alternativas, estava tudo certo, né? Isso. Estaria certo ali. Uma placa com pictograma significa que isso daqui é uma área com esporte náutico, o garotinho viajando ali, ó. 16. 17. Um condutor teve sua CNH caçada. Quanto tempo, pessoal, ele fica com a CNH caçada? 2 anos? 2 anos, né? 2 anos ali, que são os 24 meses, a mesma coisa ali. Vamos ali para a próxima, 21 ela errou também. Isso daqui é um fluxo de tráfego desde cima do canteiro central dividido o fluxo no mesmo sentido. Obra na pista, se o canteiro central passa dividir o fluxo de tráfego no mesmo sentido.
oposto. Não, esse aqui é um canteiro central que passa de dividir o fluxo no mesmo sentido. Letra B de dado. Daí a gente tem que tomar cuidado, porque tem tanto para cima o canteiro quanto para baixo, porque começa e acaba. Aí, o que você tem, de bobeira aí. o que você tem que prestar atenção aqui, ó, que ele está só indo, ó. Se ele tivesse indo e vindo, por exemplo, ó, ele seria fluxo oposto. Fluxo oposto é esse aqui, ó, setinha que vai e que vem. Aí você lê aqui embaixo, ó, fluxo oposto. Vai e vem. Isso significa fluxo oposto. Quando ele fala, quando você vê duas indo, então é fluxo do mesmo sentido. Mesmo sentido que está indo lá, ó. Esse é o detalhe. Mas ainda tem aquele que começa e que termina, né? Porque tem essa bolinha preta do meio, fica em cima e tem embaixo. Tem o início de pista dupla e o fim de pista dupla também, né? Essa daí também confunde pra caramba ali. Questão de número 23 ali, pessoal. A marca transversal na sinalização horizontal, que indica o condutor local, limite que se deve para o veículo dominado. Isso aqui é uma linha de marca transversal na sinalização horizontal, que indica o condutor local, em que o limite que se deve parar o veículo. Ah, tá. Isso aqui, pessoal, é a linha de retenção. Pessoal, o que é a linha de retenção? Vamos lá. Faixa de pedestre, aqui. A linha de retenção, pessoal, é aquela faixa, é aquela pista, aquela linha que fica antes, ó. Antes da faixa do pedestre. É ela. Essa linha é chamada de linha de retenção. Se eu ficar parado com a minha moto ou meu carro, com pelo menos o pneu, por exemplo, passando em cima da linha, eu posso tomar uma multa. Se o agente de trânsito vê, que ele nunca vê, né? Pode tomar uma multa ali. Ok? 23 ali. O colega meu pegou uma multa dessa aí na faixa que tinha o semáforo. Nossa. Mais de 2 pau de multa. É 2.934. Toma mesmo. Em local que o pessoal... Eu não sei se foi aqui em Cacoal? Não, foi lá em Porto Velho. Ah, lá o negócio... Lá eles gostam... Eles ficam atrás do poste. A hora que tu passa, toma. Tá com a viseira levantada. Tá com a viseira levantada? Toma. Ou teve uma vez no centro, que lá tem umas pirambelas da porra, né? Uns desses donos. Conheço. Aí nós estávamos aí na ruzinha, pegou errado. Eu falei assim, André, bora fazer uma contramão aqui rapidinho, né? Aí quando nós pensou em virar, o cara que tava vindo atrás, nós virou. Aí na hora que nós pensou em virar, os guardinhas tava parando ele lá. Eu falei, tá porra! Lá o pessoal não Mas que brinca, eles não. enquadram nós dois. Lá o pessoal não brinca, não. Deu contramão, o pessoal multa. O pessoal fica atrás da arvorezinha. Tu passou com a viseira aberta, ele multa. Não é? Os caras surgiu do nada, velho. Lá o pessoal toma a pílula da invisibilidade. Quando você menos espera, eles aparecem. Vamos lá, pessoal. São meios para evitar a poluição ao dirigir. Observar a vida útil dos componentes importantes no controle da poluição, como o filtro de óleo. Eu não sei como é que a pessoa erra um desse daqui, pessoal. É óbvio, assim, são questões óbvias que você lê, ó, são meios para evitar a poluição ao dirigir, observar a vida útil dos componentes importantes no controle da poluição, como o filtro de ar e óleo. Pronto. Porque às vezes a pessoa também não entende, né? Bom, essa aqui foi a última que ela fez ali, né? Uma aqui para mais uma. Mais uma questão do Williams Matheus. Vamos aí ver como que o Williams foi. Bom, olha só. Já começou? Para ele já começou ali com mecânica básica. Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui se é normal. Primeira habilitação. Geralmente isso aqui começa com direção defensiva, mas tá bom. Eu tô falando lá, o Serron também é tudo misturado, é uma loucura. Quando você geralmente se começa com direção defensiva. Os itens do veículo em que o seu mau estado e mal regulado provocam queima imperfeita de combustível, aumentando a emissão de poluentes. Todas as alternativas estão corretas. Carburador, filtro de ar, escapamento. Isso aqui todas estão corretas ali. A número 5. Um condutor dirige uma via de sentido único de circulação com fluxo intenso quando percebe que o semáforo mudou da cor amarela
e o condutor de trás está muito perto do seu para-choque. Nessa situação, pessoal, isso aqui só acontece na teoria, tá? Na teoria, isso aqui acontece. Na prática, você sabe que não. Mas na teoria, o que é o correto? É você sinalizar com o braço para que o condutor de trás pare a tempo, frear com intermitência, para piscar as luzes e tentar parar antes da linha de retenção. Agora, fala para mim se isso aqui dá certo na prática. Estica o braço para fora para o outro diminuir a velocidade. Se ele não passa, leva teu braço junto. É tipo a luva e o gelo no meio da BR. É. Né? Estica para fora assim e deixa lá esperando para você ver como é que vai funcionar o teu braço esticado, né? O de trás ele vai vir e vai ficar só um pouco do braço. Então, pessoal, aqui é complicado. Mas isso aqui era o correto, né? Esse aí era o correto de fazer, esticar o braço para fora. Número 12, olha só, fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Ela colocou que é válida quando apresentada junto com o documento de identidade. Quando é que ela é válida? Não é. Por quê? Porque ela é fotocópia. Porque ela é xerox. E xerox não é válida de modo nenhum, pessoal. Isso tem no teu simulado também. Errou. Vamos para essas duas aqui. Vocês estão vendo essa 24 e 25 que ela errou? Essas duas são mecânica. E aí é aquela história que eu falei para vocês. Ou vocês marcam na maior, ou vocês marcam na letra A. Vamos lá. Em certo veículo, a dificuldade de engate em todas as marchas, mas apenas com câmbio frio. Uma das prováveis causas dessa dificuldade é o quê? Alavanca do câmbio torta. Regulagem da embreagem muito baixa. Óleo lubrificante fora da especificação. Regulagem da embreagem alta. E aí? Marco a letra A ou marco a maior, pessoal? Eita, nessa daqui a gente não marca nada. Nessa daqui, pessoal, é o óleo lubrificante fora da especificação ali. Tá? Não, muito baixo não. Na verdade, que a embreagem vai estar muito alta, não é muito baixa aqui. Quando dá dificuldade de engate nas marchas ali, ela está muito alta. Você vai botar ali, ela fica arranhando. Acaba dando problema ali. 24, número 25, olha só. Um veículo com freio a disco na dianteira, com tambor na traseira, está com lonas desreguladas. Essa configuração acarreta o seguinte problema: o veículo puxa para um dos lados no momento da frenagem. Essa aqui é a letra A, não é a maior. Tá? Nesse caso aqui, a letra A ali. Se eu fosse aluno e não soubesse, eu ia chutar na letra A. Que foi a prova do Williams. Vamos ver a prova da Natalícia. A Natalícia acertou 23 questões ali. Olha o que ela errou. Questão número 5. Manutenção preventiva faz parte da direção segura, sendo assim, os amortecedores e molas em mau estado pode acarretar. Isso aqui capota, né? Você aprendeu que isso aqui capota nas curvas. Então, nós temos a letra B, capotamento dos veículos nas curvas ali. Ele até causa desconforto, mas não é... Mas como é preventivo, né? Não tem nada a ver. Questão número 10 ali, pessoal. Olha só. O condutor habilitar na categoria B, que aquela foi daquela historinha da letra A, pessoal, nem sempre, né? O condutor habilitar na categoria B, que dirige uma motocicleta, está sendo punido com o quê? Com multa e apreensão do veículo. Só que a gente aprendeu o seguinte: não existe apreensão do veículo, pessoal. Não existe. A hora que tu vê na tua prova a apreensão do veículo, tu arranca fora. Não é. É qualquer uma, menos ela. E aí, professor, dá o quê? Se ele está habilitado na categoria B e dirige a motocicleta, pessoal, é a letra C. Multa e retenção do veículo até apresentar o condutor habilitado ali. Por quê, professor? Porque nesse caso daqui, esse condutor precisa ser parado para poder vir alguém e pegar a moto dele, que está ali. Porque, professor, a apreensão do veículo é só se o próprio documento do veículo está atrasado, não é? Na verdade, não existe mais apreensão. Na verdade, existe a retenção e a remoção. Você entendeu? Então, essa aqui, ó, essa história de apreensão, tu já arranca fora. Você entendeu? Então, pode remover? Pode. Pode sim. Mas, na verdade, quando ele está atrasado, ele recolhe o documento e não o veículo.
Ele só vai dar remoção do veículo se teu veículo tiver, por exemplo, com algum problema que tu não consiga resolver na hora. Pneu careca, por exemplo, problema de freio, não dá para resolver na hora, pessoal. Vamos levar para o pátio do Detran. Outra coisa, teu veículo, por exemplo, foi roubado, placa falsificada, placa adulterada, isso recolhe na hora. Mas isso é o quê? Isso é remoção do veículo e não chamado mais de apreensão. Isso é um caso de português, entendeu? Isso é um caso de português. E como é que funcionava a coisa? Deixa eu só voltar aqui. Só existe uma aí que dá remoção estacionar e que não dá remoção, que é estacionar na contramão. Olha só, pessoal, essa daqui, a gente precisa fazer o cálculo. Um veículo trafega 55 numa via local de área urbana regulamentada com a velocidade máxima de 30. O que você tem que fazer aqui? Bom, olha só, é você pegar o 30 e somar com a metade dele. 30 mais 15, que dá igual a 45 km por hora. Então, presta atenção, eu estou andando a 55. Se eu tiver acima de 45, suspensão. Se eu tiver abaixo, só multa. Nesse caso aqui, pessoal, ele estava andando, vai tomar suspensão, né? Então, se você ler aí, ó, passivo de multa, ó, suspensão do direito de dirigir. Engraçado, né, Leonor? Porque, querendo ou não, o crime de trânsito, ele sempre tem relação tipo assim, tem matar alguém, atropelar alguém. Isso. Engraçado, né? Porque se você tá 55, tipo, numa via que é bem abaixo, é passível, né, de você matar alguém, teoricamente. Ou é só crime depois que... só é crime se você, tipo assim, tá acima e atropela, no caso, né? Isso. Ele só se torna crime quando você comete o ato. Um outro que se torna crime é você entregar o carro para alguém que não seja penalmente imputável. Aí você comete uma infração e crime. Por exemplo, você entregar uma criança menor de... Criança não, né? Entregar para um adolescente ali, alguém que seja menor de 18 anos. No automático, isso aí é crime. Quando você entrega o carro para alguém que é menor. Você entendeu? Aí eu cometo uma infração e um crime. Ou quando eu mato alguém. Por quê? Porque esse menor que está andando no carro ou na moto, se ele matar alguém, ele não responde. E esse é o problema. Então, quem é que vai responder? Opa, quem vai responder é o dono do veículo que entregou. Você entendeu? Exemplo, eu pego meu filho, tem 11 anos, ensino ele a andar de moto. Quando ele tiver com 15, 16, ele está andando e bate em alguém e mata. E aí, quem é o responsável? É eu vou para a cadeia no lugar dele. Você entendeu? Eu que respondo ali. 17. Número 18 ali. Considera-se afirmativas, olha só. Item 1. Afastar-se o condutor do veículo local do acidente para fugir. O que ele quer? Agora são crimes, ó, pessoal, que a gente está acabando de ver aí, ó. Agora são os crimes, ó. São crimes de trânsito. Tá vendo? Agora a gente vai ver o que é crime. Afastar-se o condutor do veículo local do acidente para fugir da responsabilidade. Isso aqui é crime. Dirigir o veículo automotor em via pública sem a devida permissão ou habilitado ainda, se caçado de dirigir, gerando perigo e dano. Opa, isso aqui é crime. Dirigir o veículo automotor em via pública com a CNH vencida com mais de 30 dias. Não, isso não. Então, seria só a letra A, só 1 e 2. Isso aí seria crime ali. Última questão da noite ali. Quanto à sinalização de obras, considere, pessoal, na sinalização de obras, a sinalização vertical de regulamentação mantém suas características preservadas. A sinalização horizontal, na sinalização semafórica, tem suas características preservadas quando empregada na sinalização de obras. Quando foi que a gente viu aqui um semáforo de obras? Não tem, né? Semáforo de obras não tem ali, então a gente acorta aqui o item 2, não é. Né? Vamos lá. A sinalização vertical de advertência, quando empregada por sinalização de obras, é apresentada as cores laranja e preto. Opa, essa daqui é certeza. Então, a gente tem a número 1 e tem a número 3, letra D de dado ali. Essa aqui dá para errar, né? Essa aqui eu concordo
com a Natalícia ali de ter errado essa questãozinha ali. Bom, pessoal. Professor. Oi? Será que dá tempo do senhor